Família, parece que não vai ter jogador brasileiro na comissão técnica de Carlo Ancelotti não, hein? Ele deixou bem claro aí, mano, que vai trazer a comissão dele junto com ele e que parece que quanto mais longe da CBF ele puder ficar, eu acho que ele acha melhor. Teve também uma declaração do Henry, né? Pega a visão. Após a confirmação de Ancelotti como técnico da seleção brasileira, começou a chover comentário para tudo que é lado. Teve gente apoiando, outros criticando, mas um, em especial, pegou geral de surpresa. Um nome pesado do futebol europeu resolveu soltar uma frase que deu o que falar. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar uma polêmica envolvendo Thierry Henry e Ancelotti. E no final, eu quero saber a sua opinião. Pois é, pessoal. Com a confirmação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, o cenário do futebol internacional ficou em polvorosa. A imprensa europeia, especialmente os jornais espanhóis Marca e AS, deram grande destaque à notícia. O Marca destacou que Ancelotti se torna o novo comandante do Brasil, uma lenda da Europa para resgatar a mística do Hexa, enfatizando a ousadia da CBF em apostar em um técnico europeu para reconquistar o topo do futebol mundial. E também disse o seguinte, abre aspas, o Brasil se entrega aos braços de um dos treinadores mais respeitados da história moderna do futebol, Carlo Ancelotti. A chegada do italiano à seleção canarinho representa mais do que uma simples troca de comando. É um grito por renovação, por identidade, por glória. Ancelotti, dono de 4 Champions League, aterrissa no Brasil com a missão de transformar promessas em realidade, talento em título e pressão em protagonismo. A CBF aposta alto e sabe que não há margem para erro. Se tudo der certo, será a revolução verde e amarela que o mundo não esperava, mas que o futebol precisa. Hora da brincadeira! Perfeito, nem dá pra ver. Já o AS ressaltou que o Brasil aposta alto. Contratar Ancelotti não é só um movimento técnico, é uma jogada política e simbólica, apontando a confiança da CBF em um treinador multicampeão para restaurar a confiança no futebol nacional. E fez a seguinte declaração: a nomeação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira é um movimento que mistura estratégia, prestígio e um claro gesto político da CBF. Não se trata apenas de tática, mas de imagem. O Brasil quer voltar ao centro das atenções e, para isso, traz um dos nomes mais vencedores do futebol europeu. Ancelotti não é só um treinador, é uma marca, um símbolo de estabilidade e conquistas. Seu maior desafio? Unir a genialidade do futebol brasileiro com a disciplina e leitura de jogo que marcaram sua carreira. Se conseguir, pode escrever um novo capítulo histórico. Se falhar, será mais um técnico europeu a descobrir que comandar o Brasil é diferente de tudo. No Brasil, a mídia também repercutiu intensamente a chegada de Ancelotti. Programas como Seleção Sport TV e Os Donos da Bola discutiram as expectativas em torno do novo técnico. Na TNT Sport deram a seguinte declaração. Pois é, gente, parece que finalmente o homem tá chegando mesmo. Depois de muitas idas e vindas, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como técnico da seleção brasileira de futebol. Passou tanto tempo, cara, que eu já não sei mais se é a melhor alternativa para a seleção ou não, se era melhor a gente ter um técnico que conhecesse mais aqui o futebol brasileiro, os jogadores atuando no Brasil, porque os jogadores que atuam na Europa, imagino que o Ancelotti conheça todos. Eu já não sei mais, eu adoraria o Ancelotti, sempre foi meu plano A, para um trabalho com um pouquinho mais de tempo, né? Agora, cara, ele vai jogar algumas partidas eliminatórias e vamos para a Copa do Mundo. E o que vier é lucro, eu tô com esse sentimento. Eu não sei se vai ser a melhor das alternativas, mas é a que temos. É um nome aí muito sonhado, é um nome estrangeiro, todo mundo queria. Então que dê certo, cara, que dê certo. Tomara que a vinda do Ancelotti traga também pra gente um futebol melhor e um futebol mais competitivo na Copa do Mundo, porque o negócio tá muito feio. Pelo menos a novela acabou. Vamos pensar do lado positivo, né? Pelo menos a novela, esse raio dessa novela acabou. Finalmente. Boa sorte, Ancelotti. E olha só o que o Cafu falou que tá dando o que falar. Você vira alguma entrevista do Ancelotti, falando é uma honra dirigir a seleção brasileira? Não ouvimos. Seria um prazer dirigir a seleção brasileira? Não ouvimos. Eu estou muito honrado em ter a oportunidade de dirigir um país que é pentacampeão do mundo. Falou não? Estou honrado em vestir essa camisa amarela da seleção brasileira que tanto orgulho deu para 220 milhões de brasileiros. Não ouvi não.
qualquer treinador que assinasse com a seleção brasileira, qual seria a primeira coisa que ele faria? Avisar o mundo que vai comandar a seleção. Que vai comandar a seleção pentacampeã do mundo. Nós somos o único país pentacampeão do mundo. É uma questão de orgulho para qualquer pessoa dirigir a seleção brasileira. Cara, é muito simples. Foi e não vem. Contratou ou não contratou. A seleção brasileira é muito maior do que aquilo que eles estão fazendo com a seleção brasileira. No programa Os Donos da Bola, Neto foi mais direto. Eu gosto do Ancelotti, pô. Mas será que ele vai deixar de falar italiano e espanhol para entender o boleiro brasileiro? Vai tomar café com o Gabigol? Vai saber o que o Pedro gosta de ouvir no vestiário? Isso é Brasil, mano. Não é Real Madrid. Nos bastidores da CBF, houve movimentações significativas. Após a destituição de Edinaldo Rodrigues da presidência por suspeita de fraude, Samir Chaud, único candidato à presidência, prometeu dar plena autonomia a Ancelotti no comando da seleção. Chaud afirmou: "Precisamos dar autonomia, deixar que ele faça seu trabalho sem interferências externas." E teve declaração até do presidente da República, se ligas. Do Ancelotti. Mas é o seguinte, ele nunca foi técnico da Itália. Eu acho que se ele fosse resolver o problema do Brasil, por que ele resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo? É muito fácil. O Real Madrid não é seleção. É que é muito fácil de dirigir um time na Europa com 11 jogadores de seleção. Duro é chegar aqui e pegar o Corinthians e dirigir o Corinthians. Eu quero ver se o Ancelotti daria um jeito no Corinthians aqui hoje. Meu Corinthians está muito sofrido. Ancelotti é esperado no Rio de Janeiro no dia 26 de maio, quando será oficialmente apresentado como novo técnico da seleção brasileira. Na mesma ocasião, ele anunciará sua primeira convocação, com foco total nos jogos contra Equador e Paraguai, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é alta, não só pela lista de convocados, mas também pelo primeiro contato direto do treinador com a imprensa e com a torcida brasileira. E foi justamente nesse momento de atenção total à seleção que surgiu uma declaração que esquentou ainda mais os bastidores. Durante uma entrevista para a imprensa europeia, Thierry Henry, ex-atacante da França e atual comentarista esportivo, soltou uma frase que repercutiu no mundo inteiro. "Não vou desejar muito sucesso ao Brasil, não. Prefiro que ganhe a minha seleção." A fala, que à primeira vista pode parecer apenas uma brincadeira típica entre seleções rivais, acabou ganhando uma repercussão maior do que o esperado. Alguns trataram como uma provocação leve, sem maldade, mas outros viram um sinal claro de incômodo com o retorno da seleção brasileira aos holofotes globais, agora sob o comando de um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial. Henry, que conhece bem o ambiente competitivo das grandes seleções, não falou por acaso. Sua declaração levanta uma questão. Será que a Europa está começando a se preocupar com a nova fase que o Brasil promete iniciar com Ancelotti? Agora, dando a minha opinião, a declaração do Henry pode até ter sido feita no tom da resenha, aquela provocação clássica entre seleções que têm história e rivalidade. Mas não dá para ignorar o subtexto. Para mim, revela sim um certo desconforto. Não é todo dia que um dos maiores técnicos do futebol europeu decide assumir a seleção brasileira, e isso incomoda. Ancelotti traz algo que a seleção estava precisando: estabilidade, visão de longo prazo e um histórico de saber lidar com o elenco de estrelas. Se ele conseguir implementar sua filosofia e extrair o melhor da nova geração, que tem talento de sobra, o Brasil pode sim voltar a ser aquela seleção que ninguém quer pegar numa fase de mata-mata. E o incômodo do Henry, ainda que disfarçado de ironia, talvez seja só o primeiro sinal de que o futebol europeu está começando a prestar atenção de novo. Porque se der certo, aí segura. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Henry passou do ponto com essa fala?